Boa noite. Solange, você, isso, solicitou para entrada. Olá, Boa noite, Solange, tudo boa, bem? boa noite, Cássio, tudo bem? E você? Também, tudo em ordem. Vamos Então, aguardar só alguns minutinhos, poucos, né? Só para o sim, pessoal que está entrando, né? uhum, E, pessoal, para quem já entrou, a Solange é uma psicanalista, também é psicopedagoga, e ela, desde o início da carreira dela, ela se especializou, se dedicou a crianças e adolescentes. É isso mesmo, Solange? isso aí. Então. Estamos continuando aí especializações e agora cursando psicologia também. Tá fazendo psicologia? Sim. Menina, sobra tempo para cuidar dos filhos e do marido ou não? Ah, sobra um pouquinho, sempre sobra. Né? Oh, Tá a bom, gente tenta. tá bom. Legal. Então Isso vamos aí. lá, vamos ver. Eu vou começar Diga. porque eu te contei antes, né, que o tempo parece que não, mas voa, né? Então Sim, eu já queria ir direto ao assunto. Eu queria perguntar para você assim, ó, na tua prática, né, o que você tem visto na prática clínica com crianças e adolescentes aí desde o início desse isolamento social? O que você tem visto? é, Cássio, então, eu estava, né, pensando nisso esses dias e a gente tinha conversado um pouco. O que que acontece? Eu sinto que teve fases, né? Então, assim, a princípio, quando tudo aconteceu, né? As crianças, os adolescentes, o que que eles não estavam entendendo muita coisa, porque agora não pode mais na escola, fechou o shopping, fechou tudo, e só que para eles, né? Não foi tão ruim a princípio, porque beleza, eu tô de férias, né? Não vou ter mais prova, né? Eles falavam, nossa, Sol, que bom, né? Vou ficar um tempinho aí de folga, né? E ninguém sabia o que ia acontecer, então meio não foi muito, né? As crianças menores eu acho que sentiram mais, né? Eles ficaram meio perdidos, né? E a segurança que é os pais também estavam inseguros sem saber o que ia acontecer, né? Então, isso também, essa parte da criança menor, assim, de 6, 5, né? Eu notei que eles ficaram mais assustados. Mas também, a princípio, tá tudo bem, né? Eu tô em casa, e de repente meus pais também, né? Só que aí depois o que que aconteceu? Isso foi se estendendo, né? E conforme isso foi se estendendo, começou a ter mais incertezas, né? Incerteza, insegurança, nossa, mas será que não vai voltar mais? Né? O que que vai acontecer? Aí as escolas começaram umas deram férias, as outras começaram, né, as aulas online, e que isso foi bem complicado para eles e para os pais também, porque os pais também estavam se adaptando a ficar em casa, né? E também o trabalho online, que muitos não tinham, né? Esse trabalho, acho que para a gente também foi uma novidade, né? A gente já fazia alguns, eu não sei se você fazia, Cássio, mas alguns de adulta eu fazia, né? Em outros países, mas aqui mesmo era difícil, né? A gente não tinha muito essa prática. E todo mundo se adaptando, né? Mas eu acho assim que depois isso foi se estendendo, os pais foram se tendo que passar segurança, sendo que eles não estavam seguros. Eu acho que esse foi o maior problema aí, né, Ah, de tudo, né? Porque o que acontece, a criança, o adolescente, ele sente assim, meus pais sabem de tudo, eles já viveram tudo, né? E o que aconteceu foi, os meus pais não sabem nem o que está acontecendo, nem eles, né, que era meu porto seguro e que sabia o que ia acontecer depois, eles não sabem também, né? Então eu acho que esse foi um desafio aí, né? E eu acho que nesse sentido eu fico preocupada bastante, porque a parte da depressão e da ansiedade tem aumentado muito,
né, nas crianças e nos adolescentes, né? Então eu acho que a clínica mesmo, adaptação também, né, da terapia online, que tivemos que fazer, algumas pais não aderiram, outros aderiram, então esses que aderiram estão tendo um sucesso, né, estão mais tranquilos pela assessoria, porque aí eu tive que me readaptar também, porque com criança é mais trabalhoso, né? Eles já ficam o tempo todo na internet para a escola, aí depois mãe, não vou entrar não, falar com ninguém mais, né? E teve um distanciamento também, eu sinto, com alguns, até dos amigos, né? Eles também se distanciaram de amigos, porque eles estão cansados, né? E de internet, quem diria, né? Que um dia eles estariam um pouco cansados da tela. Eles estão. Alguns estão. Solange, tem um padrão a ser seguido, ou que está sendo seguido pelas escolas, por exemplo, com crianças pequenas, né? Lá É. nos primeiros anos. Tem algum padrão que está sendo seguido em termos de tempo que essas crianças têm de aula? Porque eu tenho gente que eu ouço falar que a criança tem aula 2, 3 vezes por semana. Outro dia conversei com um amigo e a esposa que a Aham. criança tem aula todos os dias, durante horas, com Sim. 6 anos de idade. Como é que é isso? Então, os que eu tenho, né, atendido, eu vejo aqui em casa, né, porque eu tenho 2 adolescentes, um pré e um já adolescente mesmo, tem uma diferença, né, cada escola está fazendo de uma forma. Eu acho que isso também está confundindo eles, né, e trazendo mais insegurança, porque eles se conversam, né, então assim, o amigo aqui do condomínio, ele não tem aula agora, ele está de férias. Eu só tenho 2 vezes na semana. Eu tenho 3. Nossa, eu entro às 7 da manhã e saio 1 da tarde. Né? O outro tem das 10 a meio-dia. Né? Tem dia que tem uma aula. Eles não estão seguindo muito esse padrão. Eu entendo isso. Eu tenho atendido muitas professoras e elas estão né, assim, eu percebo muita dificuldade, porque foi uma coisa que, de repente, tudo que não pode ser online, que nunca pensamos, né, que seria online, virou online, né? E a alfabetização, eu acho que essa idade que você falou aí, os 6 anos, né? A alfabetização, eu acho que é o mais desafiador, né? Porque os pais não têm a didática para isso, né? E o que eu tenho sugerido aos pais vamos cuidar da saúde mental, né? Depois o pedagógico a gente corre atrás, que eu acho que é o menos importante nesse momento, né? E tem muitos pais também e escolas que estão seguindo isso, né? Não estão tão rígidos ou tão, nem todas, né? Mas algumas sim, estão pensando na saúde mental das crianças, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Essa parte da segurança nesse momento. Eles já estão inseguros porque os pais também estão inseguros, né? Os pais também não sabem como ajudar. Meu filho em casa, eu tendo que trabalhar online, aí não bate os horários, né? Por exemplo, os professores também têm filhos, né? E aí, geralmente, a criança estuda no mesmo horário que o professor está dando a aula. Como que eu vou ajudar? Fica difícil. Não, é engraçado porque outro dia eu vi um pedacinho de uma aula online onde o filho da professora aparecia no vídeo também. Foi muito engraçado, né? Sim. Só como curiosidade ainda sobre isso, Solange, será que tem um certo exagero? Porque, por exemplo, eu vi outro dia também um relato, a criança também nessa idade, Sim. ela fica todos os dias durante 5 horas tendo que assistir aula. A criança nessa idade aguenta isso, Solange? Não, né? A gente sabe que na parte neurológica, né, da criança, isso a concentração por conta da pandemia já se perdeu, né? Imagina a concentração de uma criança aonde ela não tem toda a parte que onde ela consegue, né, se soltar,
que ela vai na hora do lanche, ela tem a aula de educação física e os amigos e toda essa coisa é um conjunto, né? E aí tem a aula. Agora, você ficar na frente da tela por 5 horas, né? Uma criança, é só a gente pensar na gente mesmo. Como que um adulto fica 5 horas assistindo uma aula, né? Não dá. Né? A concentração já era, né? Eu acho que o que eu tenho sugerido com os pais é entre em contato com a escola, fique próximo da escola, né? Fale com a escola, olha, aqui em casa não está funcionando, né? Eles estão flexibilizando, né? Algumas, assim, olha, meu filho, estou passando por dificuldade com tarefas, né? Porque colocam muita tarefa, umas provas, né? Eu vejo aqui que às vezes, né, o meu filho de 13 anos tem dificuldade de se concentrar, né? Então é difícil isso, né? As pessoas, aí a escola está flexibilizando. Tem algumas mas os pais precisam, agora eles querendo ou não, né, entrar na vida acadêmica dos filhos, porque isso também vai ajudar. Que distúrbios, vamos pensar assim agora, vai? Você falou agora há pouco de depressão. Que Sim. distúrbios têm aparecido, Solange, que tem afetado a gurizada aí? Muita depressão, eu percebo distúrbio do sono, né? Eles têm trocado o dia pela noite, então fica difícil acordar para assistir a aula, aí acorda, fica de madrugada jogando, né? Porque daí entra no processo de só pode ficar na tela, né? Não tem muito o que fazer, não pode sair. E eu acho que a depressão, o sono e a ansiedade, né? Eles estão cada vez mais ansiosos, né? Isso tem gerado muitas coisas dentro, né, de agressão, né? Agressão entre irmãos eu tenho percebido muito. É mesmo. Sim, tem bastante. De idade 10 anos, eu tenho alguns casos bem graves, inclusive, tipo, da irmã que furou o olho do irmão e o irmão quase perdeu a visão, Meu Deus. né? Acidentes domésticos, muitos, né? Braço quebrado, quebrou o pé, crianças menores, né? Então, tá com bastante, eu acho que esses distúrbios emocionais estão causando. Eles não têm onde brincar, né? Eles não têm onde trocar essa energia com nada e com ninguém, né? O que eu também percebo é isso, né? Eles estão muito confinados e tem que ficar por enquanto, né? E não tem mais o que inventar, né? A gente até inventa. Eu vejo que os pais, tem muitos pais que se esforçam, né? Que tentam, mas é complicado, porque a gente também está numa incerteza, né? Os adultos também estão. Então, isso afeta muito eles, né? A nossa insegurança afeta muito a insegurança deles. Eu entendi. Entendeu? Tem algo novo em termos de distúrbios aí, coisas que não apareciam antes ou não com frequência e que agora passaram a aparecer? Além do que Olha, você já está contando aí. eu acho que novos, o que eu vejo é essa coisa da agressividade mais forte, né? E nos adolescentes, né? Mas também essa coisa do vício, né? O cigarro, o álcool, né? Eu tenho bastante adolescentes que utilizavam já, eles usam muito aquele cigarro eletrônico, o narguile, que eles falam que, mas não faz mal, Sol, né? Não, né? E aí, Não é bem assim, né? não é bem assim, né? Então, eu sinto que tem aumentado bastante, né? E nas crianças, o que tem pego muito, casos novos, inclusive, né? Que eu tô sendo bastante procurada, é depressão. Depressão, a criança se isolando mais ainda, não querendo mais falar com amigos, com ninguém, eu acho que é uma das mais graves aí que eu vejo. Vamos lá, como curiosidade aqui, que eu sei que deve ser de outros também. Qual é a menor idade aí que você verificou uma depressão numa criança?
O mais novinho aí. O mais novinho que eu tenho visto, eu tô com de 5 anos. 5 anos. Ele não quer brincar, ele não quer conversar, muita só quer dormir, né? Uma criança de 5 anos que só quer ficar na cama, no quarto. Então ele tá bem complicado, assim, a situação ali tá. Mas eu tenho muitos na faixa de 10 anos. 10, 11. Eu acho que na transição, né, de uma fase para outra que eles estão, eu sinto que tá pegando bastante a depressão, porque é uma fase onde eles precisam brincar, né? Então, e não tá tendo isso, né? E é a fase que mais necessita essa coisa da brincadeira, do estar correndo, brincando. Eles estão saindo de uma fase para entrar na adolescência, né? Então, isso está bem complicado. Entendi. Para essa turminha aí, essa gurizada um pouco mais velha aí, pensando no de 5 anos, estou pegando o Sim, dobro aí, os de 10. Também tá. o comportamento esse? Sono, isolamento, o que que acontece? Que dá essa dica para quem... O que eu percebo é assim, ó, tudo tá cansado, né? Então eu tô cansado de, ai, tia, só eu não quero mais entrar na aula. Ah, não vou entrar na aula, não vou fazer o exercício. Né? Uma dependência emocional muito grande dos pais que se criou, né, agora nesse momento maior, né? Porque a solicitação dos pais, né, tá maior. Então deu uma regredida aí também, né? Psiquicamente falando, eles regrediram um pouco. Né? Então, sim, é apatia, é a parte de comer, né? A parte da alimentação também pega, as mães me reclamam bastante, só ou tá comendo demais, ou não tá comendo nada, não sei mais o que eu faço, não quer comer na hora. Então tem bastante, eu tenho visto bastante isso, né? Nessa faixa etária. Que prejuízos? Vamos lá. Prejuízos, você já falou de vários daí, né? Realmente uma sopa de prejuízos aí enormes, né? Mas essa falta de convívio com outros, né? Que Sim. não sejam a própria família. Aí, Uhum. que prejuízos isso traz? Eu acho que a gente vai ver isso depois, né, Cássio? O prejuízo mesmo real, né? Eu acho que essa coisa o que eu percebo, né? Muitas crianças estão confortáveis com isso por terem uma característica mais introvertida, não preciso me relacionar, né? Tá bom assim, né? Algumas coisas, por exemplo, que eu escuto os pais falando, ai, olha, né, o medo, como vai ser isso, né? O medo de sair de casa, o medo de ir na escola, né? As crianças pequenas, os pais geralmente tem alguns que estão falando assim, viu, não pode ir na escola porque lá tem o Covid, né? Então aí eu penso, né? Tá, e depois, né? A criança não vai querer ir, né? Esse, Ela tem o esse Covid. Covid, esse Covid vai durar até o terceiro do médio. É, Né? Melhor não ir, né? Tá bom. Só voltando um pouquinho aqui, né? A sim, história lá do. Uns estão comendo demais, outros estão comendo de menos, né? Tá. sim, E aí, deixar ou forçar, né? Uma pessoa está sim. perguntando aqui. Eu É, sei que não tem fórmula mágica, mas. eu acho que não é nem deixar e nem forçar, né? Eu acho que é entender. É isso que eu falo para as pessoas, né? Me perguntam, eu falo, vamos escutar o que essa criança tem, né? Para falar, por que que você está comendo muito, né? O que está faltando, né? O que eu posso te ajudar, né? Qual é a sua falta? E o que eu posso fazer para que você para ajudar, né? Nesse sentido, a parte de deixar de comer, né? Também né? Essa coisa da fase oral, né?
É muito complicado, porque eles estão pedindo alguma coisa, né? E sim, é óbvio que os pais sabem, né? Então não é forçar, não é obrigar, né? Porque eles já estão passando por uma situação complicada, porque para eles, né, o entendimento de enfrentar tudo isso é diferente do nosso. O enfrentamento deles é diferente. Então é importante a gente também respeitar e escutá-los, né? Eu acho que está mais próximo, né? Com atividades, né? Uma dica é, gente, vamos fazer uma comida hoje mais saudável, você vai me ajudar, né? Eu tenho dado essas dicas, né? Vamos fazer junto, o que você quer comer, né? Comprar, né? Não sei, tem muita gente comprando via online, ou até indo no supermercado fazer a lista junto, né? Então, colocar a criança na dificuldade dela, trazer ela para os pais, né? Para a atenção dos pais em relação a isso. Eu acho que isso tem ajudado bastante. Né? Eu acho que assim, a mesma atenção, porque às vezes os pais eles se detêm somente na questão a comida, Sim. mas talvez nem todos entendam essa coisa de que mesmo nós adultos aqui, quando Uhum. nós precisamos tapar algum buraco, é comum que tapemos esse buraco comendo, né? Tem outra? Sim. A falta, né? É a falta. Então, talvez se atentar para isso, né, Solange? Essa falta, né, que eu falo, porque antes era suprida por outras coisas, né? Antes o que a gente fazia? Comprava, falava com várias pessoas, né? Hoje eu não tenho mais essa facilidade, né? Não tenho mais esse convívio. E isso era suprido de uma forma ou outra, era bem suprido, né? E hoje não É. tem, né? As crianças, os adolescentes não querem conversar com os pais, né? Para eles não, eu acho que isso também vai estar sendo muito bom, né? Eu falo para os pais, né? Se acalmem, se precisar, façam terapia vocês, né? O que eu tenho feito na dinâmica terapêutica com crianças, atender os pais também juntos, né? Tenho feito dinâmicas juntos, né? No vídeo, está sendo muito legal, né? E procure ajuda, né? Eu acho que é um momento que, se for bem aproveitado, vão trazer muitos benefícios, né? Porque os filhos vão conhecer verdadeiramente os pais e os pais vão conhecer verdadeiramente os filhos. Né? Eu acho que isso a gente precisa pensar. Tá. Eu entendo, Solange, que os pais também enfrentam muitas dificuldades nisso daqui, né? Como é que os pais, de uma forma geral, aí estão lidando com essas questões todas? Aí não as crianças, os pais, né? Olhando É, os pais. Porque é um negócio que você falou agora, que eu sempre penso nisso, né? De conversas anteriores nossas aí, né? sim. Assim, a criança, os pais trazem a criança, olha, o meu filho precisa de terapia. Filha, não importa. Ele Uhum. precisa de terapia. Então, ele fica 1 hora por semana com você. Todas as outras horas, Uhum. né? Fora aquela única hora com você, eles estão com os pais. E família disfuncional é o que não falta, né? Acho que toda família tem várias dificuldades. Então, aquele Sim. assim, meu filho precisa de terapia. Na verdade, talvez os pais precisem até muito mais, né? As crianças acabam refletindo toda a desarmonia, todo o desequilíbrio dos adultos aí. Então, Sim. mas vamos lá, como é que os pais estão lidando com essas questões aí? O que tem acontecido, Cássio, eu tenho percebido muito, né, e entendo isso, até por isso eu reinventei aí, né, a gente precisa se reinventar, eu estudei, eu entrei em algumas lives com outros terapeutas que atendem crianças, enfim, até na faculdade, né, e o que a gente tem falado muito, né, conversado é isso, né, introduzir mais os pais nessa parte da terapia. Por quê? Porque eles também estão sofrendo, né? Porque nós também
regredimos nas nossas crianças inseguras por não saber o que vai acontecer, por viver uma situação que ninguém sabe né, o que vai ser amanhã. Então eu tenho trazido eles também para o consultório, né, no vídeo. Então, assim, sessões, por exemplo, uma semana com a criança, uma semana com o pai, uma semana com a mãe, uma semana com todos, né? Então eu sinto que e a terapia infantil, ela envolve os pais, né? Não é só uma vez na semana, no modo convencional, né, passado, não é só a criança em si, né? Dentro do consultório, sim, né? Apesar de que eu fazia algumas coisas diferentes, eu trazia também os pais dentro do consultório, né? Quando a criança solicitava, né? Então, dinâmicas com o pai, uma terapia familiar mesmo, né? Dependendo da situação. E sim, né? A terapia da criança é uma parceria, porque a criança ela fica na escola, ela fica em casa e 1 hora na semana com o terapeuta. Então ela precisa a gente precisa, né, de estar próximo. Eu acho que isso vai ajudar, tem ajudado as crianças também, porque os pais, querendo ou não, eles estão próximos agora, né? Eles estão vendo, eles estão ali o tempo todo, né? Mas eles, sim, muito perdidos, né? Com rotina, com nossa, o que a gente vai fazer? Dinâmica de escola, né? Por exemplo, quem tem 2 crianças em casa e 2, um em cada escola, a gente fica, como que faz, né? Então essa parte da rotina também, eu acho que os pais estão tendo que se reinventar aí dentro disso, e sim, estão sofrendo também, né? Eu tenho visto muitos pais muito depressivos, muito ansiosos, né? Por conta de estar com aquelas crianças lá o tempo todo, né? Criança pequena, em apartamentos, né? Que não tem oportunidade de ter uma casa ou um quintal, né? Então eles também estão bem abalados emocionalmente. Eu sinto que estão precisando de bastante ajuda também. Quer dizer, essas muitas brincadeiras que o pessoal tem feito hoje, até eu faço parte de um grupo, né, a turma da faculdade, né, e muitos ali são professores, né, e eles fazem aquelas piadinhas do tipo, agora eles estão vendo finalmente com o que nós passamos e etc, tal. Mas é verdade, essas brincadeiras aí, os pais estão realmente descobrindo os filhos e os filhos descobrindo os pais, o que antes não acontecia? Eu acho que está sendo forçado, né? Não tem como. Está sendo forçado, né? Então, assim, o pai tá lá, a mãe tá lá, né? Eu percebo assim, tem adolescentes que falam para mim, nossa, eu não tinha ideia de como meu pai e minha mãe brigavam tanto. Né? Ou eu não tinha ideia de que quanto minha mãe e meu pai não se conversam. Né? Ou... Eles trazem esses relatos para você, Solange. Sim, sim, né? E a falta também, né? Ou então assim, meu pai fala demais. Né? Meu pai não para de falar. Ele quer conversar toda hora. Né? Então, assim, também tem essa... E sim, eles estão se descobrindo, né? Se redescobrindo, né? A gente precisa se reinventar. Né? Às vezes, Cassius, fica todo mundo assim, o que eu faço? Eu vou fazer coisas mirabolantes, eu vou fazer... Né? Esses dias eu escutei uma grande amiga minha, que trabalha comigo lá num projeto que a gente tem do Leader Training Kids, a Dani, e ela falou assim, gente, é no simples. Né? Outro dia eu escutei ela falando, né? É no simples, é aquilo que eu falei, né? Vamos cozinhar lá comigo, vamos brincar de sentar aqui e arrumar um armário, né? Coisa, né? Simples, que a gente não fazia antes, jogar um baralho, né? Não precisa inventar coisas mirabolantes, né? Para se aproximar dos seus filhos. Eu acho que isso é importante também, né? Eu vejo que até no começo,
né, da pandemia, né? Quando nós vimos a situação da Itália, principalmente, o que para nós parecia Sim. algo tão distante, né? E hoje Uhum. estamos nós na situação que estamos, né? Sim. Mas Sim. parecia que as pessoas estavam até curtindo muito. Você falou essa coisa de fazer coisas mirabolantes, né? Então, assim, vamos cantar na sacada, vamos tocar, cada um toca um É, instrumento, papapá. sim. Eu acho que passou um pouco isso, né? Aquela assim, esgotou o Passou. repertório, né? Sim, porque foi aquilo que eu falei das fases, né? Teve a fase do deslumbre, ai, que legal, nem é tão ruim assim ficar em casa, né? Nem é tão ruim a gente atender de pijama, né? Só colocar a camiseta, né? Então, assim, a gente, né, assim, porque tá, é isso que tem agora, vamos tentar, né? Teve muita gente que teve um baque, sim, né? Mas essa coisa do mirabolante passa, né? Porque não dá para fazer sempre, né? E também cansa, né? Então é coisa simples, né? É brincar, é ver uma série, né? Chamar quando que a gente poderia imaginar que a gente ia ver tanta série, né? Sentar com o filho e assistir, né? Brincar jogo, né? Brincar de um jogo de tabuleiro, ou mesmo de videogame, né? De sentar junto com eles e jogar e entender o jogo que eles jogam, né? Então eu acho que isso tem melhorado aí nesse sentido. Aquela coisa que já há muito se fala, né? E que aí entra essa pergunta, porque ela foi feita agora há pouco também. Uma pessoa perguntou, e o jogo, né? Aham. Jogos violentos, videogame. Uhum. Nesse momento, bom, eu particularmente eu nunca recomendo, mas sei que é uma Sim, realidade, não posso tapar o sol com a peneira, né? Eles jogam, até os adultos sim, jogam, então, mas sim. nesse momento, você diria que tem um peso maior o jogo violento do que tinha antes, quando éramos mais livres? É. Olha, Cássio, eu não sei. Eu tenho uma. Eu já estudei bastante sobre isso, eu já pesquisei, eu já conversei com muita gente, já conversei com muitos. Eu converso muito com os pais, sabe? Eu tento. Eu acho que para você atender criança, você precisa entender quais são as dores das crianças dos pais, Tá. né? Então eu acho que porque reflete, né, nos filhos. Então, quais são por que é necessário o jogo violento, né? Então eu tento essa coisa do proibir, né? Eu não sei se é o ideal, mas e sim entender o porquê disso, né? Então, por exemplo, eu jogo com eles, né? Eu entro e falo, tá, vamos entender por que você gosta de jogar assim, né? Por que você gosta de jogar esse jogo? O que te traz, né, na sua vida? Então eu acho que em vez de proibir, né, porque a gente sabe que o proibido e o não e o né, é sempre pior, né? O extremismo não é saudável, né? Então é conversar, é entender, né, dependendo da realidade da criança, né? Não adianta da realidade familiar, né? Recomendável não é. Mas por que a criança está buscando um jogo assim? Né? Então eu acho que isso é uma forma interessante de entender a criança também, né? E se ela está precisando de ajuda, onde, né? Dentro dos jogos, terapeuticamente falando, eu descubro muitas coisas deles. Tem uma pergunta aqui: como fazer quando os filhos se afastam ao invés de se aproximar? Não querem fazer nada juntos. Você tem visto isso? O que você pode Muito, dizer? muito, né? Principalmente adolescentes, né? Qualquer coisa que você oferece, não quero, não vou, né? Não quero fazer. Né? Então, assim, o que eu tenho instruído os pais vamos conversar, vamos. Tá bom, você não quer fazer, o que você quer fazer? Né? Me mostra o que você está fazendo dentro do seu quarto. Mãe, mas eu não quero, né? Não quero mostrar. Mas eu quero ver qual vídeo,
né? E aí conversar abertamente, olha, filho, eu tenho notado, né? Eu tenho percebido que você que você não quer brincar com a gente mais, porque no começo foi tudo lindo, né? Ai, vamos jogar, vamos, né? Mas agora cansa, né? Já não querem mais. E sim, eles querem se isolar, foi aquilo que eu falei. Então, assim, os pais ficarem atentos por conta de uma depressão também. Eu acho que é um momento dos pais ficarem atentos nisso. Né? Eu não quero. Começou uma menininha de 10 anos comigo agora e ela falou assim: eu não quero falar com a minha mãe e com o meu pai nunca mais. Ela falou pra mim, né? E aí eu falei: nunca mais, por quê? Aí, porque eu cansei deles. Eu cansei deles, eles fazem sempre as mesmas coisas, eles querem sempre que eu faço as mesmas coisas. E eles não são meus amigos, né? Então, assim, eles estão sentindo isso, né? Eles não são meus amigos, eles não são legais, né? Então, o que eu tenho pedido para os pais é procurar ajuda, né? Quando percebe esse momento, para não ter um prejuízo maior aí, porque está tendo muita a parte de suicídio, infelizmente, né? Tentativas, cortes, né? As crianças, os adolescentes que se cortam. Teve um aumento aí, né? Entre outras neuroses aí graves que eu tenho percebido que tem afetado até aqueles que não tinham, né? Estão apresentando. Então, assim, o que eu digo é para os pais ficarem atentos, tentarem se aproximar de uma maneira saudável, não invasiva, né? Porque é isso que eu acho que os pais às vezes tentam, né? Invadir mesmo a privacidade, mas dessa forma, né? Respeitar também, né? O momento. E oferecer ajuda, né? Nesse momento é conversar muito e oferecer ajuda. Em todos os sentidos aí. Bom, Solange, entrando agora já no último terço aqui desse nosso bate-papo, está muito legal, está muito esclarecedor aí. Vamos lá, você tocou num assunto, então eu vou te perguntar o seguinte. Vamos lá, é um assunto já mais delicado. Vamos lá. Relatos de violência. E de que forma? O que você pode falar sobre isso? O que eu tenho visto muito, violência, aquilo que eu falei no começo, entre irmãos. Né? Principalmente quando tem irmãos envolvidos, porque a dependência aí dos pais tão grande e os pais também não estão conseguindo, né, dar essa atenção toda. E essa dependência aí gera mais ainda, né, a coisa dos ciúmes, faz para um, não faz para o outro. Eles estão bem violentos uns com os outros. O relato assim que eu tenho e tem alguns, dependendo da idade, né, quando é mais próximos, eles estão se unindo também, né, mas eu sinto que a violência, pelo menos os casos que eu tenho, tem sido mais não com os pais, né, os pais eu sinto que eles estão tão perdidos que nem violência com as crianças eles estão conseguindo fazer, né, eles só deixam, meio que ignora, né, mas não tenho relatos assim de muita violência dos pais. Eu tenho agressão dos filhos com os pais, isso tem acontecido. Como é isso, Solange? Idade? Como é que se manifesta isso? 5 anos, 6 anos, né? Ai, meu filho, nossa, ele abriu a porta do quarto hoje, saiu correndo e me deu um chute, né? Do nada. Me pegou meu cabelo, teve um lá que eu atendo, que a mãe me ligou desesperada, que pegou o cabelo e puxou o cabelo da mãe. Ai, Solange, o que eu faço? Né? E assim, são famílias que não traziam relatos de violência que a criança apanhava, né? Ou que a criança, que eles tinham costume, né? Essa coisa de, bate, né? Então, assim, eles não... eles estão violentos, sim, as crianças estão mais assim, porque elas estão ansiosas, né, depressivas, essa parte da irritação tem a ver com a depressão na criança muito mais, né, a depressão, e sim, né, um relato de
de atenção, né? Eles querem atenção também. Por que que eles querem atenção? Porque os pais também estão perdidos, por isso eu tenho sugerido, vamos rever a rotina, né? Então eu tenho sugerido que eles tenham um tempo mesmo, né, para ajudar os filhos na escola, a entender o que a escola está precisando, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso, né? De novo, né, do que a gente falou das doenças aí, né, causadas pela pandemia, isso também é depressão, né? E gera todo esse estresse aí de violência, né? Com os pais eu não tenho, pelo menos dos meus relatos e com quem eu tenho conversado, né, com os pacientes, é mais as crianças nos pais. Eu sinto isso. Bom, a gente até imagina, né? A gente até imagina que o Conselho Tutelar não deve estar trabalhando pouco, Não. né? Mas, infelizmente, não, né? A gente sabe disso, mas pelo menos da tua prática aí tem sido mais das crianças com os pais. E como reagir em situações como essa, Solange? Então a criança vem e me agride, e às vezes eu imagino que possa ser não só um puxão de cabelo ou um chute, ou sei lá, coisas piores. Eu acho que a primeira, o que eu instruo os pais primeiro é manter a calma, que é a parte mais difícil, né? Manter a calma e conter a criança fisicamente. Não bater, né? Mas conter. Existe uma técnica que é abraçar a criança por trás, né? Para ela se sentir acolhida, porque se ela tá querendo atenção, né? Isso também já ajuda. Então, por que conter ela por trás? Porque ela não te machuca, né? Os braços e as pernas ficam para frente, o braço você consegue conter, né? E as pernas ficam para frente. Procurar um lugar seguro e ir falando com calma para a criança, né? Porque você fez isso, vamos conversar, o que está acontecendo, né? E tentar conter nesse sentido. E é o que eu sempre tento explicar para os pais, eles falam, nossa, Sol, mas como fazer isso, né? Ser firme, né? E não ser agressivo. Né? Existe uma diferença de ser firme e agressividade, né? Então, a gente pode falar com firmeza sem ser agressivo, né? Porque quando você agride, você entra no estado de criança e você entra no estado inseguro e a criança sente. Né? E quando você fala com firmeza, você continua no seu estado, no seu ego adulto, né? Contendo aquela criança. Então, eu acho que essa é a dica aí, né? E sim, porque uma criança não pode bater nos pais né? Porque tem gente que fala assim, Sol, vai bater em mim, eu não vou fazer nada. Vai, né? Vai conter, vai falar firme, olha, eu quero te ajudar, e nunca mais se repita, né? Mas nesse sentido. Perfeito. Só ainda uma questão lá dos jogos, né? Os jogos violentos lá, né? É uma forma de desestressar? Eu posso ver o jogo violento como, não é para desestressar. Então, isso depende de caso, eu vejo isso muito pessoal, né? Cada caso é um caso e cada casa é um caso. Então, porque eu percebo assim, tem crianças que gostam de... E também depende da idade, né, Cássio? Por isso que eu falo que os adolescentes, quando estão jogando um jogo violento, é diferente de uma criança de 5 anos jogar um jogo violento. Né? A criança, ela tá, né, a gente sabe que do 0 ao 7 é onde a gente aprende praticamente tudo da nossa vida aí, né? Então, instigar isso nessa idade, porque querendo ou não, né, acaba estimulando algumas coisas. A criança reproduz aquilo, né? Ela não tá ainda certa daquilo que ela tá vendo. Ela não sabe ainda diferenciar o que é real e o que é ilusório, né? Que aquilo é só na televisão, que aquilo não pode ser feito na vida real. Então, existe essa diferença, né? E sim, entender, né? Para o adolescente pode ser só uma forma de desestressar,
né? Mas dentro desse desestressar existe uma história aí também, né? Por que que ele precisa desse jogo para desestressar? Tá. Tem Quer dizer, isso também. é sempre estar se perguntando por que faz o que faz, porque pensa o que pensa, né? Sim, isso. E traz muitas respostas, né? Respostas que a gente nem imagina que, que o adolescente está pensando, né? Os pais falam para mim: nossa, mas eu não entendo por que que meu filho age dessa forma, eu não entendo por que que ele pensa assim. Ele não precisa falar para você, né? Entra no mundo dele que você vai entender. Qual é o mundo dele? Ah, é o videogame? Então entra lá, né? Senta lá com ele. Entende por que que ele joga, qual é a posição dele no jogo, né? Tem muitos joguinhos que são de equipe, né? É. Onde você joga? Você joga na frente ou você joga atrás? Ou você joga no meio, ou você fica mais escondido, né? Isso já te ajuda a perceber o seu filho, né? Então, Solange, até, por exemplo, o filho gosta muito de um determinado youtuber. É Uhum. legal que nós entremos também para assistir um pouco e ver do que se trata e Sim, tentar compreender por que que aquilo chama a atenção? sim, muito importante, né? Qual que é você vai ver a personalidade, né, do youtuber. E um pouco que a gente projeta no outro, né, aquilo que a gente é, você vai compreender, você vai entender o que que seu filho, por que o interesse nesse youtuber, né? O que que ele faz que você acha tão engraçado ou tão legal, né? O que ele fala, né, que você acha que é legal. Né? Então eu acho que é bem interessante assim essa. E eu acho que nesse momento, né, a gente precisa aproveitar isso porque estamos mais próximos, né? Não é de todo mal a situação que estamos vivendo, né? Muitas coisas boas a gente pode tirar disso. Entendi. Solange, você agora há pouco falou, né, que bom, não dá para saber ao certo aí os problemas futuros, né, Uhum. advindos desse período de isolamento e tudo mais, mas é, haja o que houver, né, como é que a gente se prepara e prepara as nossas crianças de uma forma saudável? Quer dizer, como prepará-los e preparar-monos, né, para Sim. isso? Eu acho que essa coisa do preparar, né? A gente se preparar para o que vai vir, né? Que uma hora vamos ter que voltar à rotina, né? Não sei se será igual, mas vamos sair mais, as crianças voltar à escola, né? Então eu acho que é isso, né, Cássio? É muita conversa, estar próximo deles, né? Entender o medo que eles têm, né? Preparar para o medo, né? Assim, pais que falaram para a criança que o Covid está na escola, né? Esclarecer isso, não é o Covid que está na escola, né? Explicar para essas crianças, né, que não é isso que vai acontecer, nós vamos sair, estamos agora em segurança, porque agora pode, né? Porque agora já está controlado, já temos uma vacina, enfim. Então, falar coisas positivas para as crianças, eu acho que o que tem ajudado muito é trabalhar com a criança a gratidão, né? Eu tenho feito muito o potinho da gratidão com eles, Como né? é que é Então, isso? o potinho da gratidão é todo dia, no final do dia, a gente escreve alguma coisa que eu fui grata no dia, qualquer coisa, né? Olha, hoje eu senti gratidão porque o meu, e tem coisas muito legais que eu pego ali, né? Hoje eu É, senti gratidão porque o meu pai sentou comigo para almoçar, né? Coisa que isso nunca acontecia. O meu pai saía às 5 horas da manhã, voltava às 11 horas da noite, né? Então, e trabalhando com isso, nessa positividade. Eu senti gratidão. Teve um que falou para mim que ele sentiu gratidão porque ele tinha a avó dele foi morar com ele, né?
Olha Então só. ele falou, nossa, eu senti muita gratidão, porque a minha avó está aqui comigo todos os dias. Né? Então, trazer o positivo da situação, né? Que eu acho que isso vai ajudar lá na frente, a hora que a gente sair, né, e as coisas forem amenizando aí, para que eles saiam com menores consequências ruins, né? Precisa ter vamos olhar positivo, né, para tudo isso. Não Entendi. tem. Até teve um comentário agora de uma pessoa aqui muito querida minha que ela escreveu, né? Eu faço o potinho da gratidão. Ela, faz, adulta, mas nunca Sim! tinha feito com a filha. Tá dada a Uhum. dica. Eu também achei ótimo aí. Nunca pensei no, em fazer, Sim! mas é muito Potinho, legal. caderninho, né? Aí eu faço, aí também é isso, né? Vamos enfeitar o potinho, pega o potinho um copo de requeijão, pega o pote do palmito, né? Enfeita e vai colocando as coisas, né? E sim, isso serve para todo mundo, né? Todo mundo pode fazer, né? A gente também, adulto, né? Porque a gente se esquece também das coisas boas que temos, né? E o quanto precisamos ser gratos de tudo isso. Entrar num clima sempre é, na vibe, né? Que as pessoas gostam bastante. Uhum. Nessa vibe de reclamar. Ai, que saco a pandemia. Ai, que eu não posso sair. Ai, que chato. Ai, que ruim. Isso contagia muito os filhos. Ah, muito, né? Aí, nosso Jung, né, inconsciente coletivo, isso faz com que, sim, né, essa coisa do noticiário, né, que a gente vê, né, eu sempre peço para os pais evitarem, né, essa coisa de assistir muita notícia perto das crianças, dos adolescentes, né, então, realmente é uma coisa que a gente precisa ficar atento mesmo. Tá? Entendi. Repete só aí, ó. Então, tem uma pergunta aqui. Como é que é o exercício da gratidão? Sempre tive interesse, mas não entendi. Quem que perguntou? A Simone. Simone. Simone, deixa eu te. É muito legal, é um exercício mesmo. Você vai pegar um pote ou qualquer coisa que você tiver aí, enfeitar, fazer bonitinho, do jeito que você quiser, e todo dia pegar um pedacinho de papel e escrever, né, o que você teve de gratidão no dia, qualquer coisa. Então, hoje eu senti gratidão porque eu comi estrogonofe, né? Tem crianças que falam isso, né? Então, hoje eu senti gratidão porque eu comi estrogonofe. Então, assim, e aí você vai colocando todos os dias e vai colocando dentro desse potinho, né? Eu já fazia isso na clínica, né? E o que a gente fazia? No final do ano, ou no final da terapia, enfim, a gente pegava esse potinho e ia lendo, né? Quando a pessoa reclamava muito, né? Falava assim, será que a sua vida é tão ruim assim? Né? Vamos ver quantas coisas boas você foi grata, né? Todo esse tempo. Então é bem interessante esse exercício, eu recomendo para todos, não só para as crianças. Eu vou enfeitar o meu potinho hoje mesmo. Ah, então tá bom, Para depois você me mim. mostra, hein, Cássio? Para mim. Eu tô precisando do potinho da gratidão aí, viu? Todos nós. Todos nós. Bom, Todos nós. bom, Solange, eu acho que outras dicas aí que você daria, eu coloquei aqui como uma questão final, que dicas você daria, né, para as pessoas que estão assistindo? Eu acho que essa dica, né, de fazer coisas simples, né? Simples, brincadeira simples, se interessar pelo que a criança está fazendo, né? Eu acho que o adulto ele tá numa oportunidade de trazer a sua criança e o seu adolescente, né, à tona aí, porque entra junto, né? Entenda o mundo deles também. Vamos recordar, né? Quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 13, 14, né? Quando eu tinha 5.
vamos recordar tudo isso, né? Então, assim, eu acho que essa dica também é muito boa, né? E ficar atento, né, na escola, ficar atento com as crianças nessa aula online, participar mais, né? Participar, ter paciência, né, com as crianças, com os professores, com a escola, né? Tenha paciência, eles também estão se adaptando, né? Eles também estão sofrendo, né, como todos, né? Porque existe uma cobrança excessiva aí, né? Eu percebo dos pais, ai, porque eu pago, ai, porque não sei o quê, né? Então, assim, eu acho que a compaixão, né? A solidariedade, a gente precisa. Eu acho que a dica maior é essa, né? Vamos olhar o outro como olhamos para nós mesmos e nos olhar também, né? Acho que esse é o grande desafio da pandemia, nos olhar. É verdade. Então, Esta semana eu ainda conversava com uma professora, muitos anos de magistério, né? Ainda se uhum. usa essa expressão, magistério? Não, Cássio, não. Mas tudo bem. Corta, eu vou editar depois, eu tiro essa Eu, parte. Mas acho que não, não sei. muitos anos como professora e ela está sofrendo uma barbaridade para conseguir gravar os vídeos, colocar na Sim, plataforma, tá um sofrimento. E ela comentou isso, pô, e tem pais que criticam assim pesadamente, né? Que sim, droga de sim. vídeo, que porcaria de aula, e reclamam e ficam ligando na escola e tal. Assim, eu realmente acho que é uma intolerância em vários aspectos, às vezes muito grande, né? Intolerância É, há, a gente sabe, mas às vezes ela fica muito grande. E a gente se apega tanto hoje, não que não tenha motivos e seja importante, mas a gente fala sim, tanto da intolerância com a raça, com a orientação sexual, mas dessas pequenas intolerâncias do nosso dia a dia, às vezes a gente é mais cruel do que o cara que ajoelha em cima do pescoço do negro, né? muito, né? Bastante. Eu sinto que está sendo mesmo um desafio aí, né? Onde as pessoas estão se degladiando muitas vezes, né? Eu falo, gente, não, vamos ter paciência, vamos ter paz, está todo mundo sofrendo, né? Eu falo isso para os meus pacientes, para as crianças, né? Tá todo mundo bombardeado de coisa, bombardeado de problemas, de desafios, de readaptação, né? Nós estamos se readaptando em todos os sentidos, né? Não só a criança, o adolescente, o que está para fora lá também, né? O que te passa o exercício na escola também, né? Então, é aquele desafio, né, que eu falei. Eu atendo uma professora, ela tem 2 filhos. Ela tem um filho pequeno de 6 anos, acho, e o mais velho tem 10, né? E ela dá aula. E ela dá aula para criança pequena. Não. Então, assim, é desafiador, né? Eu acho que chegou o momento realmente da gente olhar o outro, né? Se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Acho que esse é um exercício que pode ajudar. Solange, nós temos alguns segundos. Eu Ok. queria que você dissesse assim, onde você está, como você pode ser achada. Então, Segundos. eu estou na minha casa e o meu celular eu posso ser achada no meu celular, né? O telefone do Tem WhatsApp. tem alguma rede social aí que te acha? Facebook, Sim, no Instagram? Facebook, Instagram, é Solange Sabag, né? No Instagram e no Facebook também. Tá bom. O Sabag com. Sabbag. Eu ia falar, tem uma letra que dobra aqui, ó, o bebê. Tá E bom. no Insta também. Então tá bom. Joia? Agradecendo a todos que participaram durante Sim. todo esse tempo, com as perguntas foram muito boas. Agradeço de coração a você que topou de cara, né? Estar Agradeço aqui, você o convite. Foi bem imagina, legal. batendo Muito esse bom. papo. E aviso a todos aqui que na semana que vem também, começamos a semana passada com a vida intrauterina. Já passamos para Sim, as crianças maiores e adolescentes. Na semana que vem teremos uma médica geriatra, doutora legal. Juliana, e vai falar sobre Alzheimer.
né? Demências bom. e o Alzheimer. Vai ser bastante interessante também, imperdível, e na sequência eu já começo a fazer a propaganda. Mais uma vez, muito obrigado, um grande beijo para você. Obrigada, Cássio. Beijo. Tchau, tchau.